A santa paz de Deus. Amém? Glória a Deus. Mais uma vez, amados irmãos, irmãs que têm acompanhado esse canal Tudo Se Fez Novo. Nós estamos aqui mais esta noite para dar continuidade nessa obra maravilhosa que o Senhor tem preparado para os nossos corações, a qual nasceu do coração de Deus para os nossos corações, para as nossas vidas, para que nós estarmos aqui juntamente com todos os irmãos e as irmãs, todos os companheiros e companheiras, amigos e amigas que têm acompanhado esse canal Tudo Se Fez Novo. Quero agradecer desde já a todos que têm aí têm acompanhado, amém, esse canal. E nós estamos aqui para nós darmos continuidade nessa obra maravilhosa, porque nós estamos aqui alcançando almas para o Senhor Jesus Cristo, expandindo o reino de Deus e demonstrando o grande e o poder e o amor de Deus a toda a humanidade. Amém? É isso que nós desejamos nos nossos corações, amados, para que a palavra do Senhor ela venha atravessar as fronteiras, transpassar as barreiras, alcançando assim então essas almas que andam nas trevas, que andam sem entendimento, aqui no Brasil ou fora do Brasil, em qualquer parte do mundo, tirando essas almas das garras da escuridão e trazendo para a maravilhosa luz da sua graça. Amém? E vamos estar aqui, nós estávamos meditando aqui, o Senhor tem preparado para nós sobre Jó, a vida deste homem, e nós exatamente estamos lendo o capítulo 14, amém, de Jó. Jó medita sobre a brevidade da vida. Nós falávamos sobre que o homem anseia a eternidade, amém? O homem, Deus criou o homem não para que ele pudesse ficar sozinho, mas e que ele criou uma companheira para ele, a Eva, e para que o homem assim não ficasse sozinho. Amém? Nós falamos sobre o que o Jó estava passando, não é? Do momento difícil que Jó estava passando, né? Do seu sofrimento, a realidade do seu sofrimento, que foi descrita como cheia de inquietações. Nós falamos, né? Falamos que a perca dos bens desse homem, né? Os seus filhos, seus bens materiais, não bastando isso, perdeu os seus filhos, e depois a própria saúde, glórias a Deus, mas Jó continuava ali temente a Deus, ele era um homem justo, íntegro, reto e temente a Deus, e jamais, em meio às suas dificuldades, em seus sofrimentos, angústias, jamais ele pensou em desistir, amém? E nós paramos exatamente aqui sobre essa experiência que Jó estava passando com Deus, né? Os irmãos, todos que vão assistir esse vídeo, que venham acompanhar lá a primeira parte, ao qual Deus já tem falado muito em nossos corações, amém? Sobre a vida de Jó. E vamos entender aqui. Então Jó passou por todo esse sofrimento. Então Jó estava satisfeito, sim, simplesmente por saber que o seu sofrimento fazia parte dos propósitos de Deus, mesmo que não pudesse entendê-los com a sua mente limitada. Amém? Que Jó, depois no final, ele se culpa, amém? Das palavras que ele falou com Deus, amém? Então, nós vimos aqui, eu não vou ler o capítulo 14, mas nós já vamos estar acompanhando à medida que o Senhor venha dando
revelação para nós, por meio do teu bendito Espírito Santo, e nós vamos estar aqui então, meditando segundo a necessidade de cada alma, amém? Glórias a Deus. Então nós vemos aqui o Jó medita sobre a brevidade da vida, né? Então observe aqui que a mente de Jó era limitada, os seus pensamentos eram limitados. Né? Mas uma coisa ele sabia, que ele começou a entender das coisas que ele falava a Deus. Em meio ao sofrimento dele, a angústia, a provação que ele estava passando, ele teve as suas inquietações, ele mesmo fala, né? O homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação. Nasce como uma flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. Então ele está falando do tempo do homem. E Jó não compreendia, mas ele passou a compreender a Deus e a entender a Deus através da experiência que ele passou com Deus. Amém? Observem agora algo importante. Deus respondeu à ignorância de Jó dentro de um redemoinho e assim convence Jó. Embora Jó temesse ser esmagado por Deus em uma tempestade. Então, se nós olharmos lá, Jó, capítulo 9, voltarmos um pouquinho para trás, capítulo 9, glórias a Deus, versículo 17, aqui ele fala, porque me esmaga com uma tempestade. Jó, então, aqui, voltando para trás um pouco, Jó é incapaz de responder a Deus, porque ele não estava entendendo ainda o propósito de Deus na vida dele, não é? Ele estava imaginando, porque eu, um homem justo, um homem temente a Deus, um homem reto, que desviava do mal, e Deus causando tudo isso na minha vida, todo esse sofrimento, porque a ira de Deus sobre a minha vida. Mas ele não estava entendendo, amém, o seu propósito, o sofrimento dele, que ele passou por tudo isso. E ainda ele se queixava com Deus durante as suas conversas. Nós podemos assim analisar os seus capítulos, ele se queixa com Deus, né? Então ele fala no versículo 9, versículo 17, porque me esmaga como uma tempestade e multiplica as minhas chagas sem causa. Amém? Então, glórias a Deus, aqui ele vê que embora Jó então o Senhor não vem para destruí-lo, jamais, mas sobressalta para que ele reconheça a sua devida condição de seu servo. Amém? Então por isso que Deus aparece com uma tempestade de um redemoinho, e o próprio Jó afirma que Deus o quebranta. Né? Observe Jó, então, nesse momento Jó culpa a Deus por esmagá-lo e feri-lo sem causa. Se nós olharmos em Jó, capítulo 2, voltando um pouco mais ao capítulo 2, versículo... As aflições e a paciência de Jó, capítulo 2, versículo 3, ele fala: Jó amaldiçoou o seu nascimento. Não é? E feri-lo, Jó, capítulo 2, versículo 3. Perguntou-lhe o Senhor a Satanás, né? Observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se dizia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Glórias a Deus, amém? Então, aqui nós podemos ver
Que quando na verdade não Deus então ele aparece no redemoinho, não é? Para assim quebrantar o coração de Jó, né? Mas que Jó culpa a Deus por esmagá-lo e feri-lo sem causa, mas quando na verdade havia sido Satanás quem procurava destruí-lo. Nós vimos aqui agora, capítulo 2, né? Então, não é uma explicação. Então observe que a resposta de Deus não é uma explicação do sofrimento de Jó, mas através do quê? Através de uma série de perguntas. Então Deus procura tornar Jó mais humilde, glórias a Deus. E pois quando Deus fala através do redemoinho, teremos 3 conclusões a respeito do sofrimento de Jó. Se você vê, observa que Jó fala através do redemoinho. Se nós olharmos aqui mais para frente, né? Nós estamos meditando o 14. Mas aqui Jó, ele fala com Deus. Então Jó convence, o Senhor convence Jó da ignorância. Então tudo ele está falando na sua ignorância. E aqui, depois disso, capítulo 38 de Jó, depois disso o Senhor, no meio de um redemoinho, respondeu a Jó: quem é esse que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-mo, se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ele o cordel? Então Deus falando, convencendo Jó, falando das maravilhas para Jó. Então a resposta de Deus não é uma explicação do sofrimento de Jó. Jamais ele explicou para Jó, entrou em detalhe. Mas através de uma série de perguntas, Deus procura tornar Jó mais humilde. Então Jó começa a falar da sua grandeza. Primeiro lugar, não aparece a intenção de se revelar a Jó a causa do seu sofrimento. Deus não podia provavelmente explicar alguns aspectos do sofrimento humano no momento em que acontece, sem o risco de destruir o próprio objetivo que esse sofrimento é destinado a cumprir. Porque Jó não ia compreender, amém? Então Deus aparece para Jó fazendo perguntas, né, para que ele pudesse entender. Então, sem o risco de destruir o próprio objetivo que esse sofrimento é destinado a cumprir. Segundo lugar, Deus não deixa seu filho sem resposta. Cedo ou mais tarde conheceremos. A resposta foi que aconteceu na vida do Jó. Muitas vezes perguntamos para nós mesmos, por que está acontecendo isso comigo? Por que estou sofrendo injustamente? Por que estou sofrendo sem causa? Mas por quê? Porque muitas vezes aconteceu isso comigo. Por que as portas estão fechadas comigo? Você pode estar perguntando assim, amados. Por que um ente querido da minha família, Deus permitiu que hoje não estivesse aqui, a qual ele recolheu? E fazemos muitas perguntas para Deus, amado. Questionamos muito, né? Mas é natural do homem questionar e até mesmo se queixar, né? Se queixar do momento mais difícil que o homem possa estar passando
sobre a face da terra, assim como Jó. Fazemos isso porque é natural do homem. Amém? O homem, ele anseia em fazer pergunta, né? Porque não compreendemos e não entendemos o que o Senhor quer transmitir para nós. Não entendemos muitas vezes o que o Senhor está falando para nós, explicando para nós. Então jamais Deus deu explicação em detalhes por que Jó estava passando por aquele sofrimento, por aqueles angústias, aquelas perdas terríveis na vida dele. Embora, não bastando isso, atingindo a sua própria carne, a sua saúde. Amém? Mas a sua alma estava lá diante de Deus firme, amados. A sua alma ainda que, louvado seja o nome santo do Senhor, a sua alma geme, ainda mais que você senta dor na carne, na angústia, a dor na carne, feridas na carne, e que através dessas dores que vão ultrapassando a nossa matéria, o nosso corpo, e vai atingindo até mesmo o interior da nossa alma. Mas Jó estava firme ali, amados, convicto de que, cheio de esperança, de que ele era fiel ao Deus vivo, ao quem ele servia. Mesmo não compreendendo, amado, mas jamais ele desistiu, jamais ele esmoreceu, amado. Então, é costume muitas das vezes a gente fazer perguntas existenciais assim, como eu já falei, quem sou eu? Né? De onde vim? O que estou fazendo aqui? Para onde eu vou? Não é isso? O homem faz essas perguntas, amado. E aonde nós temos as respostas, por meio do único, nós temos resposta por meio de um único ser, de uma sapiência, de uma grandeza, que é o nosso Deus. Nós encontramos resposta, amado. Então, então jamais Deus poderia explicar o momento, porque poderia destruir o próprio objetivo, o propósito a ser cumprido na sua vida, na minha vida, como foi de Jó, porque nós não vamos entender. Vamos passar a entender a hora que nós passarmos por aquele momento, aquela experiência que estamos passando, amado, que nós vamos compreender e vamos nos aproximar cada vez mais de Deus, né, e conhecê-lo intimamente, amados. Segundo, Deus não deixa seu filho sem resposta, cedo ou mais tarde conheceremos. Sim, pois Deus se envolve com a realidade do ser humano. E Jó o seu sofrimento são motivos suficientes para que Deus fale com ele no momento certo, amado. No momento certo, no tempo certo, Deus dará a resposta para nós, amado. E somente Deus, em vez de explicar o seu sofrimento, Deus ele começou a se revelar, se manifestar a Jó, se revelar a Jó a sua grandeza, amado. E ele começou, quem é esse que escurece os desígnios com palavras sem conhecimento? Xige, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Onde estava tu quando eu lançava o fundamento da terra? E assim foi Deus falando das grandezas para Jó. Amém? Então, terceiro, o propósito de Deus também era o de levar Jó a abrir mão da sua justiça própria, da sua defesa própria e sabedoria autossuficiente, de forma que pudesse buscar esses valores em Deus. Então é dessa maneira, amado, que muitas vezes Deus ele trabalha em silêncio. Jesus, quando ele andava com seus discípulos,
Jesus, de que maneira que Jesus, se os seus discípulos quisessem saber alguma coisa a qual eles não tinham entendimento, os seus discípulos, os apóstolos, os seus discípulos que andavam com Jesus faziam a pergunta e Jesus não dava respostas. Eles mesmos descobriam por si a resposta, respondiam a sua própria pergunta. Por quê, amado? Porque Jesus, ele andava com os discípulos, mas ele dava o exemplo. De que maneira? O testemunho de vida dele. O testemunho de vida, porque eu digo que a maior pregação que existe é o seu testemunho de vida cotidiano, dia a dia. Então Jesus, ele andava com os seus discípulos e Jesus, ele agia. Jesus, ele não mandava, ele próprio ia lá e fazia. Jesus, ele mesmo próprio realizava. Ele tinha ação, os seus atos de realizar, de fazer. Então, os discípulos ali acompanhavam a sua atitude, acompanhavam o seu caminhar. Eles não tiravam os olhos do mestre, e assim ele aprendia com o Senhor Jesus. Não porque Jesus respondia para ele, mas eles mesmos descobriam a resposta, porque da mesma maneira que Jesus agia, então eles faziam da mesma forma. E fazendo da mesma forma, passando, seguindo as mesmas atitudes do mestre, os mesmos caminhos, as mesmas atitudes, os mesmos pensamentos, assim que faziam com que eles pudessem entender, amado, aquilo que Jesus estava transmitindo para ele. Então ele dava o exemplo, ele dava o testemunho de vida. Foi assim como que na vida de Jó, não é? Deus estava falando com Jó. Quando eu lhe tracei limites, ele pus ferrolhos e portas, e disse: até aqui virás e não mais adiante, e aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas. Então ele começava a falar da grandeza, amado. Então Jesus, ele ensinava os discípulos, então, dando o próprio testemunho de vida deles. Amém? E eles descobriam, os discípulos, a sua própria pergunta. Então, o propósito de Deus também era o de levar Jó a abrir mão da sua justiça própria, porque da sua defesa própria, da sua sabedoria autossuficiente, de forma que pudesse buscar esses valores em Deus. Então, é isso que devemos buscar, amado, o conhecimento de Deus, os valores. Eles buscavam o conhecimento, a sabedoria e o caráter de Deus, os atributos, os valores de Deus, o caráter de nosso Senhor Jesus, eles seguiam como exemplo. É dessa maneira que Jesus ensinava os discípulos. Ele não mandava, mas ele mesmo ia lá e agia e fazia. Então foi dessa mesma maneira que os discípulos foram aprendendo, amados. Então, que esta passagem de Jó, apesar dos seus sofrimentos, ensina muitas lições para nós aplicarmos na nossa vida pessoal. Primeiro, Deus é soberano e não conseguimos entender como ele age somente por meio da nossa razão. Entendeu? Deus é soberano e não conseguimos entender como ele age somente por meio de nossa razão. É preciso que a fé repouse sobre o amor de Deus e sobre o que conhecemos dele. Olha que maravilhoso. Então, nós não podemos entender os nossos pensamentos, não conseguimos entender somente por meio da nossa razão. O que pensamos, o que entendemos, de como nós aprendemos e entendemos, os nossos princípios, muitas vezes. Isso não bastava, amados. Eles precisavam que a fé deles fosse despertada no coração dele.
né? O amor, que a graça sublime de Deus pudesse ser depositada no coração deles. E sobre o que? E sobre quem era Deus, quem era Jesus na vida deles. Saber, assim como Jó, quem era Deus na vida de Jó, né? Não só por meio da razão, mas por meio da fé, amados. A fé. Jó, ele tinha uma fé em Deus. Por isso que ele passou pelo aquele sofrimento, um homem temente a Deus, um homem reto, um homem justo, que se desviava do mal. Mas ele tinha uma fé, ele tinha uma paciência, porque assim ele conhecia, ele amava o Deus que ele servia. Ele sabia, né? Ele amava o Deus a quem ele servia. Então é dessa maneira que Jó passou a conhecer profundamente a Deus, por aquele momento que ele estava passando de flagélio, do homem mais miserável, deplorável sobre a face da terra, perdendo os bens, perdendo tudo. E Jó, então, na humildade, passou a conhecê-lo, os valores de Deus, conheceu o amor de Deus, a graça de Deus sobre ele. Amém? Como aconteceu com Jó, pois ele precisava conhecer Deus e ver como Deus realmente era, como Deus agia na vida dele. Era isso que Jó estava precisando, amados. E Jesus, com seus discípulos no Novo Testamento, agia da mesma maneira. O amor que Jesus transmitia às pessoas, amado, onde Jesus passava, era um homem amável, amigável, generoso. Glórias a Deus. Que não pensava só em si mesmo, mas ele pensava em outras pessoas. Ele ia em encontro aos leprosos, ele encontra as pessoas necessitadas, de todo tipo de pessoas. E ali o Senhor, eles observavam tudo isso, amados. Toda essa grandeza do nosso Senhor Jesus. Assim como Jó, como se foi... Deus foi falando para Jó, não explicando por que Jó estava passando por isso ou aquilo, mas a própria testemunha de vida de Deus, a maneira que Deus foi falando para ele, não é? Porventura te foram reveladas as portas da morte, né? Onde estão os caminhos para a morada da luz? E assim, Deus ele foi revelando a grandeza para Jó, e Jó então foi compreendendo. Amém? E a fé e o amor de Deus, a graça de Deus foi repousando sobre Jó, e ele foi conhecendo realmente a Deus, como Deus agia, como Deus era realmente. Então é isso que muitas das vezes, irmãos, precisamos entender e conhecer a Deus através das Escrituras Sagradas, porque elas testificam de mim. Conhecer o quanto Deus ele é generoso, ele é amoroso, ele que requer o bem somente, ele requer o teu bem. Amém? E Jó precisava então conhecer a sabedoria de Deus, que significa que Deus é onipotente, onipresente, onividente, onisciente, amado. Que Deus é onipotente, todo-poderoso. Deus era poderoso, porque Deus começou a falar com Jó das grandezas, e que Deus era onipresente, Deus estava em todos os lugares ao mesmo tempo, pudesse estar onividente. Ele conhecia todas as coisas, onisciente, todas as coisas ele conhecia, o onividente, os olhos de Deus dele estavam em todos os lugares. Ele conhece tudo, está presente em todos os lugares, amém? E a sua decisão é a última palavra. Glória a Deus. E Jeremias capítulo 10, versículo 10, vamos anotando aí, fala: mas o Senhor é verdadeiramente Deus, Ele é o Deus vivo e o Rei eterno,
do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Daniel capítulo 4, versículo 17. Essa sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até os mais humildes dos homens constitui sobre eles. Olha que maravilhoso, amado. Então Deus é o autor de todo o poder do universo. Temos que entender. Segundo, conseguimos compreender a nós mesmos e o propósito de nossa vida à medida que compreendemos como Deus é e como Ele age na nossa vida. Foi assim que aconteceu na vida de Jó. Só assim, então, podemos compreender o propósito que Deus tem para a nossa vida. E à medida que compreendemos como Deus é e como Ele age, à medida que Deus vai nos ensinando, nós vamos conhecendo profundamente quem é esse Deus a quem servimos. Amém? Quando entendemos que a vontade de Deus é boa para nós, que Deus cuida e transmite seu carinho aos seus filhos, como fez com Jó. E isso faz toda a diferença. Né? O próprio Jó fala, capítulo 10 e 10, se nós olharmos aqui, Jó 10, Jó protesta contra a severidade de Deus, 10, 10. Porventura não me derramaste como leite e não me coalhaste como queijo? Amém? Aí ele fala, de pele e carne me vestiste, e de ossos e tendões me entreteceste. Amém? Olha que maravilhoso. Então, de que Deus cuida e transmite seu carinho aos seus filhos, como fez com Jó. Amém? Porventura não me derramaste como leite e não me coalhaste como queijo? Pois aqui Jó então está equivocado a respeito de Deus. Ele estava errado a respeito de Deus. Por que ele estava sofrendo e que estava se queixando, muitas vezes se queixando contra Deus, pedindo até mesmo a morte, antes que eu tivesse morrido no ventre da minha mãe? Ele estava equivocado a respeito de Deus. Né? Pois Jó esboça um retrato da natureza aparentemente contraditória de Deus, contrastando seu caráter amoroso com seu juízo. É isso que Jó estava tentando compreender. Que Deus é um Deus de juízo, que Ele pune os injustos, né? E abençoa os justos. Mas eu sou justo, um homem temente a Deus, Jó falava. Reto, que desviava do mal, temente a Deus, sincero, íntegro. E eu estou sofrendo. Então, ele não conseguia enxergar o caráter amoroso de Deus. Então Jó se admira do modo como Deus o entretecera, tão cuidadosamente no ventre, possa voltar-se contra ele como um leão feroz. Então primeiro quando ele fala aqui, ele fala, Jó, né? Jó 10 e 10, ele fala que porventura não me derramaste como leite e não me coalhaste como queijo, de pele e carne me vestiste,
e de ossos e tendões me entreteceste. Amém? Então ele fala. Então Jó admira do modo como Deus o entretecera, ou seja, Deus o criou, formou ele dentro do ventre, tão cuidadosamente no ventre, posso voltar-se contra ele como um leão feroz. Voltar-se contra ele como um leão feroz, entendeu? Então aqui ele fala, aí depois do versículo 16 ele fala, porque se levanto, tu me caças como um leão feroz, e de novo revelas poder maravilhoso contra mim. Então ele não entendia. Então, Jó admira então do modo como Deus o entretecera, tão cuidadosamente no ventre, possa voltar-se contra ele como um leão feroz. Jamais, então ele não estava entendendo. E esse é o grito desesperado de um sofredor cego, amado. Cego, sem entender, sem entendimento, para o fato de Deus estar produzindo o bem, amado, a partir de tantos eventos trágicos na vida de Jó. Não fala que muitas vezes o mal vem para o bem? Não fala que diz que o mal coopera para o bem daqueles que amam a Deus, não é isso? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E Jó estava equivocado com relação ao caráter de Deus, né? Estava equivocado contra o Deus, Deus é um Deus de juízo, ele está sobre mim o juízo de Deus, mas ele não estava olhando e enxergando a essência do amor de Deus ainda, amado. Amém? Como eu, você está produzindo bem a partir de tantos eventos trágicos na minha vida. Eu só tenho problema na minha vida. Eu só estou passando um momento difícil e ainda Deus me ama. Não é assim que muitas vezes nós se queixamos? Deus não me ama. Deus me abandonou. Olha eu aqui. Está acontecendo a tragédia na minha vida. Olha, eu estou perdendo tudo. Olha, eu estou aqui, ele não se importa comigo. Aí você se engana, meu amado, minha amada. Que Deus sim, ele se importa, sim. Porque ele tem uma grande obra tão maravilhosa na sua vida, de espanto, que você nem possa imaginar. É que Deus ele está tão pertinho de você, ensinando você, falando com você, e você não entende o propósito de Deus na sua vida. A partir da vida de Jó. Então, isso é sofrer sem entender, é sofrer uma causa sem entender o justo. Como estou sofrendo? É sofrer sem entender, é um sofredor cego, sem entendimento, amado. É uma coisa. Mas quando nós estamos sofrendo, mas em prol, do amor de Deus, aí muda as coisas, amado. Muitas daqueles que estão no mundo, na ignorância, no pecado, eles sofrem, mas eles não sabem por que sofrem, amado. Não é? E nós somos diferentes. Quando Deus ele se revela para nós e nos dá um entendimento, nós sabemos, amado, que se nós passarmos por uma angústia, por um sofrimento, ou por circunstâncias difíceis que vêm na nossa vida de todos os lados, de todas as formas, isso, amados, sabemos que vamos tirar proveito disso e vamos crescer, amado, e que a fé de Deus vai ressaltar mais na nossa vida, amados. Por essa experiência que nós vamos passar, Deus vai cada dia nos lapidarmos, vai nos lapidando, amado, vai fazendo com que a nossa fé venha fazer com que você venha ter um crescimento espiritual, a sua fé crescendo, amado. Então foi isso que Jó exatamente estava fazendo na vida de Jó. Deus estava fazendo na vida de Jó. Amém? Produzindo o bem a partir de tantos momentos trágicos que Jó estava passando. O fato de Deus agir dessa maneira, permitir dessa maneira, e muitas vezes nós entendemos, culpamos a Deus, se queixamos a Deus, né?
Jó 42:12, olha Jó 42:12. Aqui bem no finalzinho, a confissão de Jó. Olha aqui no final. Restaura a prosperidade de Jó. Assim, Jó 42, quando Jó já estava fazendo confissão do seu ato, quando ele reconheceu a grandeza de Deus, assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. E também teve outros 7 filhos e 3 filhas. E aí Deus abençoou e prosperou a vida de Jó, amado. Então, nós sabemos que nós vamos ter a resposta cedo ou mais tarde, vamos ter assim como Jó, amado. Mas você não precisa saber porque Deus explicar por que você está sofrendo, amado. Então a fé precisa de um lugar seguro sobre o qual você pode se apoiar, amado. Quando nós sofremos por uma causa justa, por Deus, em favor de que Deus tem para a nossa vida, amado, é diferente, amado. Jesus, ele sofreu na cruz do Calvário todas as dores que você possa imaginar, derramando o seu sangue na cruz do Calvário, em favor de cada um de nós, amado, em favor do que era mais precioso para Deus, para o Senhor Jesus, era a salvação das nossas almas, amado. Então, ele, na cruz do Calvário, naquele momento, ele estava triunfando a sua vitória, amado. Enquanto o inimigo estava achando que Jesus estava derrotado, pelo contrário. Então, da mesma maneira que Jó achava que ele estava sem esperança, perdeu todas as esperanças, muitas vezes se queixando que Deus estava contra ele, e muito mais queixas, meu, sem entender que era o contrário. O fato dele estar passando por tudo aquilo lá era o fato dele receber as bênçãos do Senhor, de receber o que Deus tinha de melhor para ele, amado. Amém? Então, quando um sofrimento, então é aqui que fala, a fé precisa de um lugar seguro sobre o qual pode se apoiar. Então, Jó estava se apoiando na sua fé, na sua fé em Deus, irmão. A certeza em Deus. Amém? A sua esperança em Deus. A sua paciência em Deus, amado. Como aconteceu com Jó, amém? Nós tínhamos algo para nós nos apoiar, amado. É a nossa fé em nosso Deus. Então isso que nos sustém de pé. No meio de muitas adversidades da nossa vida, de muitas tempestades na nossa vida, muitos problemas na nossa vida, o que nos faz mantermos de pé, amado, enfrentando todas essas barreiras, todas essas circunstâncias difíceis, seja qual for ela, é a nossa fé. Nós estamos apoiados na nossa fé, amado. Amém? Num Deus vivo. Assim como Jó, amados. Amém? Agora, quando o sofrimento profundo ameaça os fundamentos da fé, como aconteceu com Jó, um ataque à nossa fé pode nos destruir, a menos que estejamos firmemente enraizados nessas verdades. Então, jamais pode nos esmorecer, jamais sairemos derrotados dessa provação, dessa luta a qual nós estamos enfrentando. Amém? Jamais, amado. Ela não pode ameaçar aquilo que está ele provou que amou mais a Deus, porque era exatamente isso que o diabo estava acusando Jó. Tira as coisas que ele tem para você ver se ele não blasfema contra você, contra o Senhor. Tire o que ele tem. Aí, nesse momento, você percebe
que acontecendo tudo isso na vida de Jó, a perca dos seus bens, dos seus filhos, e ainda essa chaga, essa enfermidade na vida dele, ele provou que ele amava mais a Deus, amado. Mais a Deus do que qualquer outra coisa nessa face da terra. Então foi isso com que Jó pudesse estar firme diante das adversidades dele, apoiado nessa fé e nessa certeza viva no Deus em quem ele servia, amado. Então é isso que acontece exatamente na nossa vida. Nada, então, pode nos derrotar. Nada pode enfraquecer a nossa fé. Nada, ameaça nenhuma, pode atacar a nossa fé para nos destruir. Nada. Porque estamos firmes e enraizados nessa verdade. Amém? Que é em Deus Todo-Poderoso. E quando, em terceiro lugar, e quando as tragédias, as adversidades acontecem, enfrentamos a tentação de transformar Deus em nosso adversário em vez de transformá-lo em nosso advogado. É isso que acontece. Então, quando as tragédias, os momentos difíceis acontecem, como aconteceu na vida de Jó, enfrentando as tentações, a tentação de transformar Deus em nosso adversário, enfrentamos a tentação de transformar Deus em nosso adversário, em vez de transformá-lo em nosso advogado. E nós vemos Deus, muitas vezes, quando nós não entendemos o propósito que Deus tem na nossa vida, passamos por essas adversidades, sofrimento, e nós então não entendemos e acusamos a Deus na nossa ignorância e temos Deus como adversário nosso, Assim como na vida de Jó. Ó Senhor, eu sou um homem justo, reto, um homem íntegro, temente a Deus, estou sofrendo. O Senhor é meu adversário, como se Deus, o Senhor está sendo injusto comigo, está sendo meu adversário em vez de ser o meu advogado. É isso que acontece. Jó, ele se sentiu dessa mesma maneira, amado. Amém? Até que Deus mostrou para Jó quem era o Deus a quem servia. Amém? Pois com o exemplo de Jó podemos insistir em afirmar a nossa inocência e questionar a justiça de Deus. Foi com o exemplo de Jó podemos insistir em afirmar a nossa inocência e questionar a justiça de Deus. Ou então, podemos nos ajoelhar humildemente e esperar que Deus se revele e que nos mostre seus propósitos para conosco. Olha que maravilhoso, amém? Amém? Então, até quando nós vamos acusar a Deus? Até quando nós vamos ter Deus como nosso adversário? Até quando eu estou assim? Porque Deus está, como que fala? Deus está me julgando, ou Deus está me... Glórias a Deus. Até quando vamos ter Deus como nosso adversário, em vez de tê-lo como nosso advogado? Deus está... Nossa, eu estou sofrendo porque Deus está zangado comigo. Não é isso? Então nós podemos estar questionando a Deus outra vez, reclamando a Deus, questionando como Jó aconteceu com ele, questionando, reclamando a Deus, se queixando, e queremos justificar, como Jó estava falando, mas eu sou justo, justificar a sua inocência e questionar a justiça de Deus, é isso que Jó estava falando, questionando, mas como o Senhor pode ser um homem ao mesmo tempo justo, e ao mesmo tempo se zanga comigo, e a tua ira está sobre mim, Senhor? O Senhor é carinhoso, uma vez o Senhor me criaste a mim, o Senhor criaste a mim no ventre da minha mãe, e agora o Senhor quer me destruir, esmagar a minha carne, como pode isso? Deus estava confrontando, amado, esses pensamentos. É exatamente isso que Deus queria com que Jó pudesse entender
esses pensamentos que estavam confrontando contra ele, amado. Ou você pode estar questionando isso aí, não é? A sua inocência, ou questionar a justiça de Deus, ou então você pode então apenas aceitar o momento que você está passando calado, se ajoelhar, se colocar humildemente na presença de Deus, esperar que Deus revele e mostre para você o propósito que Ele tem na sua vida. Ou cedo ou mais tarde, Ele vai revelar, amado. Amém? Ou você escolhe conhecer a Deus, ou escolhe você ficar em silêncio, amado. Quarto, as batalhas da fé são batalhas pessoais, amado. Então, cada um de nós entra nas situações aflitivas da vida, as aflições sozinhos, angústias sozinhos. Precisamos testar o caráter de nossa fé em Deus, lutando contra as forças incontroláveis e conquistando vitórias individualmente, amado. É isso que Deus nos chama. Deus nos chama para a batalha. É como naquele momento que teve uma reunião lá nos céus, e o diabo, então Satanás, então ele apareceu, de onde tu vens, e rodear a terra, e veio acusar Jó. É como se Deus então desse a ordem para Satanás testar Jó, permitindo assim que acontecesse tudo isso na vida de Jó. É como se Deus estivesse colocando, alistando o seu soldado para a batalha, amado. Como se Deus estava testando o seu soldado para a batalha, colocando o seu soldado na batalha. Não é? E Jó estava enfrentando como soldado aquela batalha, aquela angústia, aquele sofrimento. E quem era o adversário dele era Satanás. Então, cada um de nós, muitas vezes, passamos por situações difíceis na nossa vida, seja qual for ela, não importa. Sozinhos, irmão. Ninguém vai passar aquilo que você precisa passar, outra pessoa vai passar. Aquilo que você tem que passar, é você que tem que passar, não eu, outra pessoa. E sozinho, amado, você tem que enfrentar esta luta sozinha, você e Deus. Amém? Sozinhos. Por quê? Para que o seu caráter venha a ser testado, a sua fé, como foi a de Jó, em Deus. Né? E lutando, enfrentando todas as barreiras, todas as diversidades, ainda que sejam incontroláveis na sua vida, impossíveis na sua vida, mas você sabe que você está convicto de que você vai alcançar a vitória individualmente, mediante a fé, juntamente com Deus, amado. Por isso que Deus se fez em silêncio, estava ali pertinho de Jó, mas Deus trabalhou na vida de Jó em silêncio, amado. Mas nunca ele estava sozinho, amado. Nunca ele pôde estar sozinho. Porque uma vez que você entra na batalha para lutar, glórias a Deus, desistindo da sua fé, desistindo da sua esperança, desistindo, aleluia, então você vai realmente estar sozinho, amado. E você não vai conquistar, você não vai encontrar êxito algum, amado. Mas a partir do momento que você entra na sua batalha, mas com uma fé viva, sabendo que Deus está ao seu lado, sabendo que Deus ele pode intervir certas circunstâncias na sua vida, mesmo ele não fazendo isso, mas sabendo que você está lá com uma fé incontrolável, então, amado, nunca você estará sozinho, amado. Deus estará com você. Na batalha que você tiver que enfrentar, Deus ele vai enfrentar juntamente com você, porque jamais você abrirá a mão da sua fé, da sua esperança, da sua fé convicta, da sua esperança. Amém? Jamais você vai desistir da sua vitória. Amém?
Jamais. Isso prova, amado, prova que você ama mais a Deus ou qualquer outra, que você crê e é fiel a Deus ou qualquer outra coisa que possa existir na sua vida, amado. Então, quando você entra dessa maneira, amado, você entra como um soldado bem armado, bem revestido, amado, sabendo que Deus, que você não está sozinho, mas que você está armado, amado, está preparado para enfrentar as lutas e as conquistas, as dificuldades, amado, sabendo que você tem uma fé viva, amado, e que por meio dessa fé, mesmo que você não possa ver Deus no seu lado, mas você crê e tem a certeza, convicção que Deus vai fazer aquilo que você deseja alcançar na sua vida, amado. Isso é a fé em Deus, amado. E Jó, ele tinha essa certeza viva, dessa fé viva, amado, de que ele jamais perderia a sua fé, a sua confiança e a sua esperança, amado. Amém? Então, ele enfrentou, amado. Amém? E assim foi atestado o seu caráter. Amém? Caráter de Jó, amado. O Jó ainda continuava íntegro, amado. Íntegro ainda diante da presença de Deus. Pode haver momentos em que nossa família e amigos serão arrancados de nós e precisamos enfrentar situações sozinhos, amigos na nossa vida, como Jó enfrentou. Jó enfrentou porque ele tinha os seus bens, ele era um homem rico, um homem íntegro, um homem reto, um homem justo, íntegro e um homem que desviava do mal. E além disso, ele era um homem rico, bem próspero. Tinha os seus bens, a sua riqueza, tinha os seus empregados, tinha os seus filhos, tinha a sua esposa. Mas Jó, nesse momento, amados, da sua aflição, ele enfrentou o seu problema, a sua provação, enfrentou as suas angústias, enfrentou sozinho, amado, as suas aflições. Até a mulher de Jó, ele disse, amaldiçoa o teu Deus e morra. Aí Jó respondeu, tu és uma louca mulher. Então ele enfrentou sozinho. Então. E temos momentos que na nossa vida, amado, que temos que enfrentar sozinho. Ninguém está ao nosso lado. A não ser o nosso próprio Deus, que nunca nos abandona, amado. Amém? Então nós podemos observar o lamento de Jó à luz da revelação bíblica, amado. Né? Pois Jó pergunta e ele mesmo responde, como nós havíamos falado. E as suas perguntas são tão dolorosas, feitas no que? Na penumbra do Antigo Testamento. Encontram suas respostas definitivas na pessoa e na obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só que maravilhoso. Amém? Jó pergunta e ele mesmo responde. No momento mais aflito da vida dele, mais doloroso da vida dele, na penumbra do Antigo Testamento, porque ainda Jó não tinha conhecimento da sua graça, ainda do seu amor pleno. Amém? Encontram suas respostas definitivas na pessoa e na obra de quem? De nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então observe que embora o homem se tornou miserável, fraco, como ele falou, nasce, sofre e morre, comparando a brevidade da vida com duas metáforas vívidas, né? Ele mesmo, ele compara, Jó mesmo compara aqui. Ele fala que uma flor nasce que murcha e uma sombra que passa. Não é isso? Ele compara Jó como homem fraco, como homem que o seu tempo sobre a face da terra é curto, que é mortal. Embora Deus tenha determinado o tempo de vida, a extensão da vida de cada pessoa por causa do pecado inerente de Adão e Eva, pela qual entrou na história da humanidade.
ao mesmo tempo ressalta o seu poder e a sua soberania suprema, em contraste com a impotência dos seres humanos que estão sob limites por ele. Olha que maravilhoso. Amém? Então foi isso que acontece na nossa vida. Né? Como nós havíamos falado, que não podemos mudar a história de Deus na nossa vida, não podemos mudar aquilo que Deus determinou, a sua ordem da sua criação, porque havia o homem desobedecido, o homem manchado essa terra devido ao seu pecado, né, inerente de Adão. Ao mesmo tempo, Deus então ele ressalta que o poder e a sabedoria suprema, né, ele mostra com a impotência dos seres humanos que estão sob o limite dele, sobre a fraqueza do ser humano. Então isso que muitas vezes Deus ele faz com que você venha entender que você é um homem fraco, um homem limitado, um homem mortal, um homem miserável, e que você está sobre as mãos de Deus, sobre os limites de Deus, não é? Você é impotente diante de Deus. Como Jó começou a entender, amado. Além dele ser tudo isso, mas ele sabia que ele era um homem impotente diante de Deus. Embora seja sombrio em seu tom para o homem, serve como pano de fundo que realça o que é a beleza e a glória da esperança e ressurreição que temos no Evangelho. Então, por isso que Jó, da forma que ele pensava ainda do Antigo Testamento, ele almejava por um Redentor. Ele clamava e pedia socorro ao Deus Todo-Poderoso, amado. Que somente Deus saberia, que somente Deus pudesse o ajudar. Amém? Então, ainda havia uma esperança em Deus. E aqui mostra para nós a lição de Jó, que serve também para nós realçarmos assim a beleza e a glória também da ressurreição que temos no Evangelho de Jesus Cristo na nossa vida, amado. Que somente Ele agora, por meio da sua graça, Deus revelou-se na pessoa do seu Filho para que hoje pudéssemos ter a esperança, a luz, uma fé viva. Amém? Observem lá no Salmos 90, versículo 10, a eternidade de Deus e a transitoriedade do homem. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos ou, em havendo vigor, a 80. Nesse caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Olha só, mano, a fragilidade do homem. Olha o que Jó reconheceu. Observem, se a vida de alguém é prolongada por 10 anos, tem 70, vive 80, ele simplesmente contém o que? Mais canseira e enfado, e passa por um sonho esquecido. Ele se esquece, ele vai embora para o além e se esquece. A velhice vem, a morte vem. Amém? Passou disso, é cansaço. E olha Jó, capítulo 20, versículo 8. Ele fala: voará como um sonho e não será achado. Será afugentado como uma visão da noite. Amém? Então agora observe aqui, 70 ou 80 anos ou mais, pois o objetivo aqui não é estipular um prazo máximo de vida, mas apresentar uma noção da brevidade da vida humana. E não importa quanto possamos viver, é inevitável que um dia voamos desta vida com a morte. Então é isso que Jó
temia, amado. Isso que Jó temia, a morte, ou seja, a vida versus a morte. Amém? Então não é a questão de 70, 80 anos, não é estipular um prazo máximo na vida, mas apresentar uma noção que o homem, o seu tempo aqui na Terra, ele é curto. Não importa, um dia é inevitável, um dia nós vamos morrer, voamos um dia. E a morte vem, amado. Então sabemos que precisamos então de quem? Daquele que possa nos ressuscitar no grande dia, a ressurreição dos mortos, amado. Essa promessa que é feita para nós no Novo Testamento. É isso que Jó que anseia por viver, por isso que ele recorre a Deus, amado. Só Deus tinha vida para Jó. Amém? Glórias a Deus. Eu vou terminar aqui. Então essa nossa aqui é transitória, nossa vida aqui passageira. Nascemos, crescemos, envelhecemos e morremos. Não é? Lá do versículo 1 ao 6 do Jó, olha lá. Olha aqui, visto que os seus dias estão contados, contigo está o número dos seus meses. Tu ao homem pusesse limites, além dos quais não passará. Desvia dele os olhos, para que tenha repouso, até que, como jornaleiro, tenha prazer no seu dia. Então essa é a nossa vida transitória, passageira. Então Jó entende a miséria da condição humana, mas ele contrasta com a esperança na natureza. Mesmo assim ele tem a esperança. Ele vê esta morte como sombrio para o homem. Ele nos ensina como tenebroso para o homem. Mas também ele vê outro lado que tem na vida dele a esperança de viver. Assim é nós. Nós hoje em dia podemos temer a morte dessa carne, dessa matéria. Mas sabemos que a nossa matéria, nosso corpo vai morrer e vai para o pó, assim como do pó ela tornará aí. Assim como os feitos do pó e do pó tornará aí. Mas sabemos que a esperança em Cristo Jesus, em Deus. Então, ele contrasta com a esperança da natureza, um vislumbre da esperança na ressurreição e o retorno ao desespero diante da realidade da morte. Então é isso que nós vamos ver depois, amado. Sobre essa esperança ainda, de tudo isso que nós falamos, mas ainda há uma esperança na vida de Jó. E sobre isso que nós vamos falar, amado, sobre essa esperança de Jó. Amém? Então, Então agradecemos até esse momento que o Senhor tem nos concedido estarmos aqui nessa linda palavra maravilhosa, amado. Que tudo que nós passamos na vida, seja qual for as adversidades, as circunstâncias difíceis da nossa vida, ela vem de todos os lados, nos cercando. Todos os problemas que possa nos atingir, seja qual for ele, são inúmeros problemas na nossa vida, porque ele mesmo fala que o homem nascido da mulher vive breve tempo, cheio de inquietações, cheio de aflições na nossa vida. Nós sabemos, irmão, que nós vamos enfrentar a cada um dessas inquietações, dessas aflições na nossa vida. Nós vamos enfrentar, amado. Mesmo sabendo que a nossa vida aqui está por um fio nessa terra, é tão passageira, é breve, a brevidade da vida é tão curta, amado, e que somos sujeitos, esse corpo é sujeito à fraqueza, sujeito a, nós somos fracos, frágeis, miseráveis,
mortais, amado. E sabemos que além de sabermos que o nosso prazo aqui nessa vida é tão rápido, mas uma coisa lhe resta, sabemos, irmão, que nós, além de tudo isso, irmão, que nós enfrentamos, irmão, nós temos um Deus para nos ajudar e para nos ajudar a enfrentar e passarmos por cima de tudo isso, em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta mesma fé que Ele nos concede e que por meio dessa aflição, dessa angústia, Ele vem aperfeiçoando a nossa fé a cada dia para nós enfrentarmos todas essas circunstâncias, seja qual for ela, como Jó passou, sabendo que ainda há esperança no nosso coração, amém. Com paciência, esperança e com convicto desta fé, nós venceremos, amado, todos os problemas nessa terra aqui, aonde nós estamos, amado, para passarmos para um lugar sublime que jamais você possa imaginar, amado, para nós alcançarmos a coroa da vida eterna, amado. Amém? É isso que Deus, então, Ele nos prepara, essa fé, essa esperança nesse coração, amém? Com paciência, esperamos o quê? Uma vida gloriosa, uma vida de futuro glorioso, amado, que Deus tem reservado para nós. Amém? Que não é esta morada, mas é a morada nos céus, amado. Amém? E que isso fique no nosso coração, essa esperança, esta fé, esta paciência, para nós enfrentarmos todas as nossas lutas, assim como Jó enfrentou. Amém? E depois nós vamos dar continuidade a respeito dessa vida transitória, dessa esperança e desse contraste com a natureza. Porque aqui depois ele fala assim, versículo 7, porque a esperança para a árvore, pois mesmo cortada ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e do chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta nova. Amém? É isso então que Jó contrasta sobre a condição miserável do homem. Ele contrasta a vida do homem com a vida humana, condições humanas, com a natureza, amado, com a esperança da natureza. Assim é o homem também, amado. Amém? Então, nós agradecemos agora, desde já, e assim que damos graças a Deus por essa oportunidade e que em breve estaremos dando continuidade aqui sobre o homem anseia por eternidade. Amém? Sobre a vida de Jó. Deus abençoe a todos. A santa paz de Deus.